Quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. William Shakespeare. Adoraria ter a receita ideal para que seu negócio atravesse uma crise com tranquilidade, mas isso não é possível, pois cada negócio é diferente e cada crise também. Em função disso, vamos abordar alguns itens sobre os quais você deve refletir para encontrar as soluções para seu caso. Podemos comparar uma empresa a um barco. Quando a economia é favorável, os ventos sopram a favor e ajudam as empresas a navegarem tranquilamente e a obterem resultados sem muito esforço. Quando a economia é desfavorável, é como uma tempestade. O vento muitas vezes é contrário e ninguém sabe que direção seguir ou o que fazer. Não sabemos se teremos condições de sobreviver, pois isso vai depender de onde estamos, que recursos dispomos, como enfrentaremos os problemas e qual a duração e a intensidade da tempestade. Nessas situações, só os negócios mais preparados conseguem vencer o mar revolto e progredir, abrindo assim mais vantagens sobre seus competidores, pois o objetivo não é somente sobreviver, mas também estar preparado para quando a tempestade passar. Uma boa jornada. Introdução. Não fazer nada, esperar que a crise passe, é a pior atitude que uma empresa pode tomar. Afinal, crises se agravam e se alongam. Esperar também para ver o que os concorrentes estão fazendo e fazer as mesmas coisas também é muito perigoso. Agir de forma precipitada ou aleatória, reduzindo todos os custos, também é perigoso, pois podemos errar o alvo e cortar o que não devia ser cortado, ou mesmo acertar o alvo, mas errar a dose. Qualquer uma dessas atitudes pode criar um clima de acomodação em um extremo e de pânico no outro, que acabam por agravar ainda mais a situação. Quando em uma guerra temos que atacar e também nos defender, e esse deve ser o espírito em uma crise. Quais os tipos de crise? Estagnação. A estagnação ocorre quando o país não consegue manter um nível de crescimento à altura do seu potencial. Isso não ocorre apenas quando o desempenho do PIB é baixo. Pode acontecer, por exemplo, quando o avanço do PIB ocorre em ritmo inferior ao crescimento demográfico ou quando a demanda global é insuficiente. Recessão. A recessão é caracterizada por queda da produção, aumento do desemprego e diminuição dos lucros. Depressão. A depressão só ocorre após uma recessão. Geralmente, 2 trimestres seguidos de redução do produto interno bruto caracterizam uma recessão. Uma definição possível fala em um ciclo acentuado de declínio da produção, mas que gera não só desemprego e queda nos lucros, como perda de poder aquisitivo da população. Observe que o que varia em cada tipo de crise é a intensidade e a duração. Cenários. Desenvolva 3 cenários possíveis, um otimista, um realista e um pessimista para cada um dos tipos de crise. Simule os resultados financeiros de cada um, considerando o volume de vendas, preços e custos variáveis. Faça uma análise semelhante para cada divisão de negócios ou linha de produtos. Quantifique o possível impacto de cada cenário no balanço da empresa. Um mar de crise ou oportunidade. Entender como a indústria na qual seu negócio está inserido é fundamental, pois a crise atinge os setores de forma diferente dependendo da causa da crise. Na crise causada pela Covid, as companhias que ofereceram serviços à distância, como teletrabalho, telemedicina e educação, foram afetadas positivamente, enquanto que setores essenciais para a subsistência foram menos afetados, como agronegócio, medicina e laboratórios. Entretenimento, cinema, teatro e eventos, alimentação fora do lar e turismo, hotéis e viagens, foram os primeiros segmentos a serem afetados e os que mais demoraram para se recuperar. Lembre-se que o dinheiro na crise
muda de mãos e por isso pode gerar várias oportunidades. Você tem que identificar quem vai ganhar com a crise e procurar fazer negócios com ele. Como exemplo, no craque da Bolsa de 1929, o mundo inteiro foi afetado, exceto o setor de bebidas e cabarés, que obtiveram um grande crescimento, pois as pessoas procuravam uma fuga da triste realidade. Para entender como a crise afeta a indústria, procure pelas causas. Vamos nos servir novamente da analogia de um barco para facilitar o entendimento das medidas que podem ser tomadas. Barcos pequenos podem mudar rapidamente de direção, mas são mais instáveis, enquanto que um barco grande é mais estável. Mas as mudanças são mais lentas e difíceis. Além do tamanho, é importante analisar o posicionamento estratégico. Sua empresa é líder ou seguidora? Empresas líderes de mercado suportam melhores as crises, pois são mais lucrativas e, por isso, conseguem suportar melhor aumentos de custos ou redução de preços de venda. Podem até ter retornos menores, mas sua lucratividade pode ficar acima do custo de capital. Com isso, podem continuar investindo em pesquisa, marketing ou expansão. Em contrapartida, as seguidoras, por terem margens menores, provavelmente poderão amargar prejuízo e serem obrigadas a reduzir custos, reduzindo de tamanho ou comprometendo a qualidade. Tanque de combustível. Um tanque grande e cheio permite longas viagens, enquanto que um tanque pequeno precisa ser recarregado constantemente, caso contrário só terá autonomia para viagens curtas. Como nunca sabemos quanto tempo uma crise irá durar, quanto maior e mais cheio o tanque, melhor. Estamos nos referindo aos recursos financeiros. Acredita que os recursos serão suficientes para atravessar a crise? Qual o nível de caixa? Ele é suficiente para quanto tempo? Qual o grau de endividamento? Como está em comparação com os competidores? As dívidas podem ser refinanciadas? A que custo? Se os recursos são escassos, talvez a melhor opção seja reduzir os custos, vender ativos não essenciais, reestruturar, vender ou mesmo fechar o negócio. No entanto, se estiver bem financeiramente, ela pode investir mais do que os concorrentes em marketing, ou mesmo adquirir competidores mais fracos. Analise também a possibilidade de otimizar a cadeia de suprimentos, os custos administrativos e reduzir a complexidade dos processos, pois isso, além de reduzir seus custos, irá agilizar seu negócio e a tomada de decisão. Tripulação. Gerenciar uma equipe de colaboradores em tempos de crise é muito desafiador, pois pode afetar a moral e o desempenho individual e coletivo. O ideal é que ninguém fosse demitido, mas muitas vezes é preferível que alguns sejam sacrificados para que o barco não afunde. Todos estão alinhados e motivados? Estão todos remando na mesma direção ou existem alguns que não estão remando ou remando em sentido contrário? Existem atividades que não agregam valor? A equipe pode ser reduzida sem comprometer a qualidade. Existem colaboradores insatisfeitos? A seguir, algumas dicas para administrar a equipe de colaboradores. Comunicar de forma transparente e honesta sobre a situação da empresa e os planos para enfrentar a tempestade. Escutar as preocupações dos funcionários e responder às perguntas de forma clara e precisa. Manter uma comunicação interna para garantir que todos estejam informados sobre as mudanças e planos para o futuro. Ser flexível e aberto às sugestões e ideias dos funcionários. Manter a equipe motivada e engajada, oferecendo feedback positivo e reconhecimento pelo bom desempenho. Fornecer treinamento e desenvolvimento para melhorar as habilidades e competências dos funcionários. Estabelecer metas claras e atingíveis e fornecer recursos e suporte para alcançá-las. Oferecer benefícios para garantir que os funcionários se sintam seguros e valorizados. Estabelecer uma cultura de inovação e criatividade e incentivar a equipe a pensar fora da caixa e propor soluções inovadoras.
É importante ter uma abordagem humana, se preocupando com a saúde física e mental de seus colaboradores, propiciando um ambiente motivador e seguro. Lastro. O lastro de um barco é um peso colocado no fundo do barco que tem como objetivo manter a estabilidade. Se for leve, o barco balança muito. Se pesado, pode afundar o barco. Em nossa analogia, o lastro seria o estoque de matérias-primas e produtos acabados. Algumas dicas. Identificar e analisar os níveis de estoque e buscar maneiras de reduzi-los sem prejudicar a produção. Monitorar de perto as tendências de demanda e estar preparado para ajustar os níveis de estoque rapidamente. Negociar prazos de entrega e condições com fornecedores para garantir que os níveis estejam sempre adequados. Investir em tecnologias e automação de estoques para melhorar a gestão e reduzir os custos. Utilizar técnicas de previsão de demanda. Diversificar a base de fornecedores para minimizar os riscos de interrupção de suprimentos. Identificar e eliminar itens obsoletos ou excessivos e procurar formas de reutilizá-los ou vendê-los. Ter uma reserva financeira para lidar com emergências e repor os estoques rapidamente. Outros barcos. Outras empresas não estão no mesmo barco, mas estão sendo afetadas também pela mesma tempestade. Temos 3 grupos de barcos: os clientes, os fornecedores e os concorrentes. Todos estão sendo afetados pela crise e todos têm que ser muito bem gerenciados para que sua empresa continue a gerar receita e lucro. Os clientes. Analise criteriosamente sua carteira, identificando frequência de compra, lucratividade por venda, por mês e ano. Clientes inativos, dados históricos, clientes-alvo. Outras dicas. Identificar e entender as necessidades dos clientes na crise e adaptar produtos e serviços para atendê-las. Identificar oportunidades de novos mercados e adaptar produtos e serviços para atender a esses mercados. Melhorar a qualidade do atendimento ao cliente para que eles se sintam valorizados e satisfeitos. Investir em marketing e publicidade para aumentar a visibilidade e atrair novos clientes. Explorar novos mercados e canais de vendas, como vender online ou através de redes sociais. Focar em soluções e benefícios que seus produtos e serviços podem proporcionar aos clientes. Analisar os custos e buscar maneiras de reduzir os mesmos sem prejudicar a qualidade dos produtos e serviços. Investir em inovação e criatividade para desenvolver produtos e serviços que possam atrair novos clientes. Oferecer pacotes e programas de assinatura para garantir fluxo de receita constante. Desenvolver parcerias e alianças estratégicas, de forma a aumentar a exposição de seus produtos e atrair novos clientes. Acompanhar de perto as tendências do mercado e estar preparado para responder rapidamente às mudanças. Oferecer garantias e serviços pós-venda para gerar a satisfação e a fidelização dos clientes. Fornecedores. É necessário garantir o acesso a bens e serviços de que precisa, enquanto ao mesmo tempo mantém os custos sob controle. Desenvolver relações e contratos de longo prazo com os fornecedores confiáveis. Negociar preços e condições de pagamento flexíveis para garantir que a empresa possa reagir rapidamente às mudanças do mercado. Monitorar de perto as tendências de preços e estar preparado para mudar de fornecedor se necessário. Diversificar a base de fornecedores para minimizar o risco de interrupção de suprimentos. Investir em tecnologia e automatização para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. Estabelecer metas claras e alcançáveis para os fornecedores. E fornecer feedback e reconhecimento pelo bom desempenho. Monitorar de perto a qualidade dos produtos ou serviços prestados.
Auditar regularmente os fornecedores, de forma a se assegurar de que os fornecedores estejam cumprindo com os contratos e especificações. Garantir que os fornecedores estejam cumprindo com as regulamentações legais e de segurança, e garantir que todas as licenças e especificações estejam em dia. Manter uma comunicação transparente e honesta com os fornecedores e trabalhar juntos para superar desafios e problemas. Concorrentes. Para construir uma estratégia sólida e competitiva em qualquer mercado, é fundamental realizar uma análise detalhada dos concorrentes. O primeiro passo é identificar quem são seus concorrentes diretos e indiretos. Concorrentes diretos são aquelas empresas ou profissionais que oferecem produtos ou serviços semelhantes ao seu, atendendo ao mesmo público-alvo. Por exemplo, se você possui uma loja virtual de produtos eletrônicos, outros e-commerces de eletrônicos são concorrentes diretos. Concorrentes indiretos oferecem soluções que, embora não sejam idênticas, podem atender à mesma necessidade do cliente. Usando o exemplo anterior, uma loja de departamentos que também vende eletrônicos ou um marketplace com uma ampla gama de produtos se enquadram como concorrentes indiretos. Ao mapear seus concorrentes, avalie os seguintes aspectos. Qual é a dimensão da empresa? Ela atua localmente, nacionalmente ou internacionalmente? Quantos clientes estimados possui? Como o concorrente se apresenta ao público? Qual é a proposta de valor destacada? Quais são os principais pontos fortes desse concorrente? Possui uma marca consolidada? Oferece preços competitivos? Tem uma forte presença digital ou uma logística eficiente? Existem lacunas nos produtos ou serviços oferecidos? A experiência do cliente é deficiente em algum aspecto? Quais são as principais reclamações dos consumidores? Métodos para coletar informações. Pesquisas online. Analise os sites dos concorrentes, suas redes sociais e materiais de marketing. Ferramentas como Google Trends, SimilarWeb e SEMrush podem fornecer dados valiosos sobre o tráfego e estratégias digitais. Feedback de clientes. Leia avaliações em plataformas como Reclame Aqui, Google Meu Negócio e redes sociais para entender como os consumidores percebem os concorrentes. Benchmarking. Compare processos, produtos e estratégias com os principais concorrentes para identificar melhores práticas que possam ser adaptadas ao seu negócio. Uma análise contínua de concorrentes é essencial para manter a competitividade e a relevância em um ambiente de negócios em constante evolução. Com as informações coletadas de clientes, fornecedores e concorrentes, você pode ajustar sua proposta de valor para se diferenciar dos concorrentes. Explorar as fraquezas alheias como oportunidades para destacar seus pontos fortes. Antecipar movimentos do mercado e preparar respostas estratégicas. É fundamental também entender quais atividades core, ou seja, as atividades principais, e focar todos os esforços nelas. Desenvolver um novo planejamento estratégico ou ajustar o atual. Para isso, você pode utilizar várias ferramentas como Matriz BCG, Análise SWOT, BMC e KPIs. As crises, assim como as tempestades, são inevitáveis e incontroláveis. Diante dessa constatação, a única coisa que você deve fazer é se preparar. Um bom gestor deve sempre ter um plano de ação para minimizar os efeitos de uma crise e atravessar esses períodos, sem sofrer muitos prejuízos e aproveitar as oportunidades. Espero que o conteúdo contribua para seu sucesso nos negócios. Agradeço se deixar um comentário e compartilhar com outros empreendedores e gestores. Inscreva-se no canal para ser avisado de mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.